Vamos começar então às 19 horas e 40. 19h39, 19h40. A gente vai fazendo a chamada, tá? Peço que todos respondam com sim ou com não aí a chamada que a gente sempre tem que fazer. E os que adentrarem na sequência, a gente vai trabalhando com eles e perguntando da autorização ou não, tá? Então vamos lá, vamos fazer a chamada aqui. Sabrina, a senhora autoriza a exposição da sua imagem, da sua voz? Sim. Ok. Janaíra, direto de Portugal, a senhora autoriza a exposição da sua imagem, da sua voz? Janaíra, autorizo. Tá bem. Fabrício, nosso nordestino brabo, a senhora autoriza a exposição da sua imagem, da sua voz? Sim, Bagual. Aí, viu? Esse aí fala no caráter. Su, a senhora autoriza a exposição da sua imagem e da sua voz? Sim, senhor. Ok. Igor, carioca, fala com sotaque assim, arrastado. A senhora autoriza a exposição da sua imagem e da sua voz? Claro que sim, o Senhor está aqui, eu sinto sua presença. É só um sim ou não, o pentecostalismo a gente deixa de lado, essas coisas aí não são legais. Ok, gente, vamos lá então, é a página de número 101, tá? Parte 16 do livro Jesus e o Fim dos Tempos, livro do Dr. Thomas Ice, tá? Para todos aí já estão habituados com o que nós trabalhamos aqui, tá? Antes da gente começar, vamos fazer aquela oração inicial para Deus ajudar a gente, tá? Porque sem a iluminação do Espírito a gente não consegue entender as coisas e a gente não quer um estudo meramente intelectual. A gente quer um estudo que abarque o nosso ser e que nós venhamos entender de fato o que a Escritura nos ensinou, ok? Pai, mais uma sexta na tua presença, que o Senhor possa ministrar os nossos corações, nos mostrar a tua verdade, aquilo que tu tem revelado na tua Sagrada Escritura, Pai, acerca da escatologia bíblica. Não aquela escatologia de jornal, aquela escatologia alarmista que a gente tem, infelizmente, no nosso Brasil, Pai. Ajuda-nos a compreender aquilo que tu realmente revelaste na tua Escritura. Estamos aqui pedindo a tua iluminação, a iluminação do teu Santo Espírito em nós, aquele Espírito que o Senhor nos selou, que é o penhor da nossa salvação, é o Espírito Santo da promessa, que o Senhor possa trabalhar e ministrar os nossos corações e mostrar aquilo que é a verdade da tua Escritura e tão somente a verdade da tua Escritura e não ensinos humanos e não ensinos conspiracionistas como a gente tem no nosso Brasil. Te pedimos isso no nome santo do nosso Senhor Jesus, através da ação do Espírito. Amém. Bueno, gente, página de número 101, parte 16. Aqui, gente, dá um prisma aqui para vocês. A gente vai trabalhar questões de historicismo e preterismo, tá? Essa parte 16 aqui, o Dr. Thomas Ice, ele começou a mostrar essas escolas que são escolas, ou seja, são modelos de interpretação profético / apocalíptico, tá? São escolas de interpretação desses textos proféticos e textos escatológicos, tá? Dito isso, gente, parte 16 do livro, ele vai começar com a citação de Mateus 24, 21, que a gente trabalhou, inclusive, na sexta passada. Mas prestem atenção. Porque neste tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Mateus capítulo 24, versículo de número 21. O texto, Dr. Thomas Ice, aqui vamos abrir aspas para o texto do Dr. Thomas Ice. Na parte anterior de nossa análise, examinei algumas concepções bíblicas sobre a grande tribulação. Não seria surpresa para a maioria de vocês se soubessem que muitos não interpretam a tribulação como um tempo ainda futuro, tá, gente? Os historicistas e preteristas creem que, se não toda, grande parte da tribulação já ocorreu, tá? Por isso, se alguém nega a futuridade da tribulação, acaba provocando, deixa eu só permitir que, acaba provocando uma grande distorção da profecia bíblica. E agora ele vai abrir aspas aqui para o historicismo, gente. Se vocês puderem anotar ou rever a live,
que vai ficar gravada no YouTube, inclusive, tá? Vai estar no canal do Theo Escritura e no meu canal, tá? Vai estar nas duas plataformas lá para vocês, se vocês quiserem depois, com mais calma e anotando o que vai sendo trabalhado aqui, fiquem à vontade. E você que está vendo pelo YouTube, vamos fazer o nosso jabazinho, né? Curta aí, compartilha, comenta e se inscreve no canal, tá? Seja no canal do Theo Escritura ou seja no meu canal pessoal, o canal do Danner, tá? Dito isso, vamos lá. O historicismo. O historicismo propõe que os acontecimentos da tribulação, registradas no livro do Apocalipse, têm se cumprido durante todos esses 2000 anos da história vigente na era da igreja. Prestem atenção, gente. Os historicistas, tá? Eles acreditam que o Apocalipse ele vai se cumprindo. Ok, irmã Valéria, já a senhora permitiu então o uso da sua imagem do céu. Os historicistas eles acreditam, tá? Que ao longo desses 2000 anos de igreja, o livro do Apocalipse, tá? Aqueles selos, aquelas trombetas, vai se cumprindo ao longo da era da igreja. Isso é historicismo, tá, gente? O intérprete historicista Steve Wohlberg declara: o historicismo é a crença de que as profecias de Daniel e de Apocalipse se cumprem ao longo de toda a história do cristianismo. Eles normalmente ensinam que os juízos dos 6 selos, das 6 trombetas e das 7 taças são cíclicos e fazem parte dos 7 juízos principais previstos para ocorrer durante toda a história da igreja. Em geral, eles creem que estamos no aguardo da abertura do 7º selo, tá? Que completa os juízos mencionados em Apocalipse, entenda, né, o período da grande tribulação. E isso levará aos acontecimentos relativos ao Armagedon e, por fim, culminará na segunda vinda de Cristo Jesus, tá, gente? Portanto, segundo o historicismo, o tempo da tribulação corresponde a tudo o que tem ocorrido até agora, depois de 2000 anos de história da igreja, ficando ainda para o futuro apenas o Armagedon e segunda vinda. Vou apenas fazer uma pequena digressão, vou abrir uma aspas rapidamente aqui para vocês, tá? Geralmente, historicistas e preteristas, que são parecidas, são vertentes parecidas, eles acusam os dispensacionalistas de escatologia de jornal. Eles vão lá e dizem assim, vocês têm uma escatologia de jornal. Mas espera um pouquinho. Quem é que acredita que as coisas estão acontecendo ao longo da história? Não é o dispensacionalismo que é futurista, porque o dispensacionalismo acredita que vão se cumprir no futuro, não estão se cumprindo agora, por isso não pode ser escatologia de jornal. Então note, eles nos acusam daquilo que eles são. É o esquerdismo do protestantismo, é o esquerdismo, de fato. Eles fazem a mesma tática da esquerda, eles acusam daquilo que eles são. Então eles pegam os dispensacionalistas aí, os coitados que não sabem nada, dizem, tá vendo, escatologia de jornal. Mas eles fazem a mesmíssima coisa quando eles dizem que os selos, as taças e as trombetas vão se cumprindo ao longo desses 2000 anos de cristianismo. Ou seja, vai se cumprindo ao longo da era da igreja. Isso é o quê? Senão escatologia de jornal que vai acomodando aquilo que é futuro dentro de um período nos dias de hoje. Então, voltando aqui para a leitura do livro. Ninguém está com dúvida aí, né? Todo mundo entendeu o que é o historicismo, né? Vai se cumprindo ao longo desses 2000 anos de igreja, ok? Pode falar. Ô, Dano, eu não entendi muito bem essa parte do historicismo levado para o cristianismo. Tipo, o que diferencia, vamos dizer, o pós e o pré, entendeu? Eu fiquei um pouco misturada aí. É que assim, o pré-tribulacionismo, ele sempre vai estar dentro de uma vertente mais futurista, tá? O pós, talvez até um pré-ira, não, pré-ira não dá, mas o pós-tribulacionismo, por exemplo, com certeza, ele vai tratar, ele pode ser algo historicista, tá? Por exemplo, existem preteristas que são pós-tribulacionistas e que acreditam que, por exemplo, quase todo o livro do Apocalipse já se cumpriu.
Se cumpriu mais precisamente no ano 70. A gente vai trabalhar isso daqui a pouco mais. Então essas são as diferenciações. Nós, dispensacionalistas, somos futuristas, nós acreditamos que o período tribulacional, o aparecimento do anticristo e o período tribulacional, nesta ordem assim exata, ela vai se dar no futuro. Para os historicistas, isso vem se cumprindo ao longo da história. Para os preteristas, a grande maioria, tudo se cumpriu no ano 70, tá? Então, basicamente, são essas diferenciações. Deu para entender? Ok. Vamos voltar para a leitura aqui, então. O esquema historicista não funciona se os acontecimentos proféticos forem interpretados de forma normal e literal. Lembre-se, toda briga se dá pela forma como tu interpreta os textos bíblicos, tá? Então é por isso que tem toda essa variação e essa multigama de visões, tá? E de interpretações escatológicas. Os intérpretes historicistas precisam alegorizar muitos aspectos da profecia bíblica para que seu esquema dê a impressão de explicar as escrituras. Por exemplo, eles transformam 1260 dias, descrito lá em Apocalipse 11:3, depois 12:6, em 1260 anos, ou seja, dias vira anos. Dia não é mais dia, é ano, tá? Note, não pode ser literal. Afirmam que o anticristo não é uma pessoa, tá? Só permitir a entrada aqui. Afirmam que o anticristo não é uma pessoa, mas sim o sistema papal do catolicismo romano, que entidades como anjos, as 3 testemunhas angelicais descritas em Apocalipse 14, se apresentam na condição de seres humanos que viveram no passado durante a vigente era da igreja. Na sua maioria, os que viveram no passado, na sua maioria, os historicistas que consideram que a crença num cumprimento ainda futuro da tribulação e da maioria das profecias bíblicas é futuro de uma conspiração católica romana instigada pelos jesuítas no século XVI, tá, gente? O historicismo afirma que atualmente estamos na tribulação. Note, estamos na tribulação. Escatologia de jornal. Tem uma dor de barriga lá num rabino em Jerusalém. Deve ser uma taça que está sendo derramada lá. Passou na TV, na Rede Globo, isso aí. Pode contar de certo. É escatologia de jornal. Eles fazem essa escatologia e jogam para cima de nós futuristas. É a maior cara de pau do mundo. É a mesma coisa que a esquerda faz com o pessoal da direita. Nos chama disso, daquilo, daquele outro, sendo que são eles que são. O historicismo afirma que atualmente estamos na tribulação. Ainda que a maior parte dela já tenha se passado. Tal concepção não tem nenhum embasamento na explanação de Cristo, de que Cristo, né, fez da grande tribulação em Mateus 24. Então, tudo aquilo que fora dito lá vem se cumprindo ao longo da história. Por exemplo, fomes, guerras, pai contra filho, filho matando pai, tudo que é descrito lá vem acontecendo ao longo da história da igreja. Isso é o historicismo, ok? Vocês entenderam que é historicismo? A gente vai para o preterismo. Preterismo é mais feio ainda, é um bichinho mais feio, tá? Ok? Possamos ir para adiante, então vamos para frente. O preterismo. Os preteristas da modernidade vão ainda mais longe que os historicistas para dizer que o período inteiro da tribulação já passou há muito tempo, quando se cumpriu totalmente no ano 70 depois de Cristo. O Dr. Kenneth Gentry Jr., note, é um autor preterista que está escrevendo e vai falar agora mais ou menos o que vai ser tratado, tá? O Dr. Kenneth Gentry Jr., um intérprete preterista, declara: creio que a tribulação ocorreu em nosso passado remoto, no século I depois de Cristo. Considero que a tribulação encerra a ordem judaica da antiga e inaugura a ordem da nova aliança, abre aspas, né, aí entre parênteses, na verdade, cristã, que passa a ser a realidade histórico-redentora final. O Dr. Gentry Jr. ainda diz: essa declaração feita por Cristo é incontestavelmente clara e determina que os acontecimentos descritos nos versículos anteriores se cumpram plenamente no primeiro século depois de Cristo. Inclusive a grande tribulação descrita no versículo 21 do texto de Mateus 24, 21. Nesse caso, de que maneira o Dr. Gentry Jr. interpreta Mateus 24, 21? Ele afirma: é uma hipérbole profética. Note, eu vou ler de novo aqui para vocês. Mateus 24, 21, para o intérprete preterista Dr. Kenneth Gentry Jr., é uma hipérbole profética.
que é isso? Uma cortina de fumaça para alegorizar o texto. É uma hipérbole. O que diz não diz, é o que eu acho que diz. Tá me entendendo? É assim que funciona nas leituras não dispensacionalistas, infelizmente. Mais adiante, o Dr. Kenneth Gentry Jr. explica: sem dúvida, o modo de falar inusitado é a linguagem coloquial da literatura profética. Não devemos interpretá-lo de forma estupidamente literal. Olha o que ele diz, ele adjetiva a interpretação literal de estúpida, mas correto é dizer que Mateus 24, 21 é uma hipérbole profética. Esse é o preterismo, gente. É nesse nível aqui, tá? O que ele quer dizer com hipérbole profética? O Dr. Gentry Jr. cita os textos de Êxodo 11, 6, Ezequiel 5, 9, depois Ezequiel 7, do 5 ao 6, e Daniel 9, 12, como exemplos semelhantes de passagem bíblica, onde ocorre uma linguagem semelhante. Posteriormente, o Dr. Gentry Jr. alega que o dilúvio nos dias de Noé foi um juízo pior do que aquele que é descrito em Mateus 24, pois destruiu o mundo inteiro, com exceção de uma família. A esta altura, creio que já existem vários erros na interpretação do Dr. Gentry Jr. e dos preteristas. Em primeiro lugar, eles generalizam muitos aspectos específicos de determinado texto e acabam por limitar o alcance dessas realidades descritas. Todas essas passagens citadas pelos preteristas estão limitadas em seu escopo ou alcance, ou é bem diferente da maior calamidade de todos os tempos, em todos os aspectos. Há alguns anos escrevi para o Dr. Arnold Frautenbach, um erudito cristão de descendência judaica, lhe mostrei esses mesmos argumentos desenvolvidos anos atrás pelo Dr. Gentry Jr. e por seu colega preterista Gary DeMar. Abaixo transcrevo a brilhante resposta que o Dr. Frautenbach me enviou. Para quem não conhece, eu vou abrir uma aspas aqui. O Dr. Frautenbach, ele é vamos dizer assim, um judeu convertido ao cristianismo. Ele é de fato um judeu, ele conhece, tá? Ele é de família judaica, é judeu de judeu mesmo, tá? E ele se converteu ao cristianismo. Olha o que esse judeu cristão, tá, escreveu acerca dessas supostas explicações do Gentry Jr. para dizer que aquilo é uma hipérbole profética. No caso de Êxodo 11:6, o enfoque concentra-se especificamente em um país, a nação egípcia. Além do mais, o versículo não está dizendo que o ocorrido na ocasião das 10 pragas foi o pior juízo que sobreviria ao Egito em toda a sua história. Nesse caso, a correlação entre 14 milhões e 55 milhões de pessoas não procede. O texto afirma que não houve um clamor como aquele em toda a terra do Egito no passado. Nem haveria um clamor como aquele em toda a terra do Egito no futuro. A ênfase do texto não está no juízo em si, mas na reação dos egípcios ao juízo, ou seja, a forma com que eles clamaram. Preste atenção, é a forma com que eles clamaram. Não quer dizer que é o juízo, está falando da reação deles. E aí, como todo preterista ele é um analfabeto funcional, ele faz esse tipo de coisa, gente. A ênfase do texto não está no juízo em si, mas na reação dos egípcios. O filho primogênito de todas as famílias egípcias morreu, mas o restante... Deixa eu só ampliar um pouco mais aqui, que é muito miudinha essa letra, e eu acho que eu estou ficando velho. Mas o restante da família foi poupado, de modo que cada família ficou abalada com a situação. Na tribulação, não é preciso supor que as famílias ficarão abaladas, até porque, em vez de apenas um ou dois membros da família morrerem, é possível que famílias inteiras sejam aniquiladas. Consequentemente, não sobrará uma pessoa que possa chorar pela morte da determinada família. Outra questão é que a Bíblia diz que a quarta parte da população mundial será destruída, contudo menciona a população do mundo em geral e não faz aplicação específica de que precisamente 25% da população egípcia serão mortos. Entre outras palavras que falemos da destruição de 25% da população da Terra, quer falemos da destruição de 75%,
O fato é que a maioria dessa população se encontra distribuída entre as nações que estão fora do Oriente Médio e, portanto, não afetaria o Egito com a mesma intensidade que afetaria, vamos supor, a América do Norte ou a Europa. Assim, é possível que haja bem menos mortes no Egito do que em outros lugares. E mesmo assim, o número de mortos ainda poderia ser menor do que o número de mortos vitimados pela 10ª praga. Em suma, o texto de Êxodo 11:6 não representa um problema tão difícil quanto se supõe. Por fim, no que diz respeito ao texto de Ezequiel 5, do 9 ao 10, há duas implicações. A primeira implicação é a de que o fato ocorrido em 70 foi muito mais grave do que o ocorrido em 586 a.C. Isso é fato comprovado. Mas o problema de Ezequiel 5:9 é que Deus, nesse caso, estava para executar um tipo de juízo que não aplicaria antes e que nunca mais aplicaria depois. O juízo consistia em que terça parte morreria de peste e fome, outra terça parte morreria pela espada, e outra, deixa eu só permitir aqui, deixa eu só aqui, tá. E outra espalhada pelos 4 ventos a ser perseguida e morta, conforme Ezequiel 5:12. No ano 70 depois de Cristo, não aconteceu dessa forma, e também não acontecerá dessa maneira na tribulação. Ezequiel descreve algo que ocorreu exclusivamente naquele momento, em que os babilônios destruíram Jerusalém. Os habitantes da cidade foram divididos em 3 partes iguais, 2/3 morreram por 2 causas diferentes, e 1/3 sobreviveu, mas foi espalhado sobre o juízo divino. Nenhuma divisão equitativamente tríplice da população aconteceu no ano 70. Até mesmo no caso da tribulação, em que o texto de Zacarias 13, 8, 9 menciona o fato de que 2/3 morrerão e 1/3 sobreviverá, não há nenhuma alusão de que esses 2/3 divididos em 2 metades iguais morreriam respectivamente de fome e pela espada, gente. Além disso, outra terça parte que sobreviver não será espalhada por causa do juízo divino. Pelo contrário, esse remanescente será salvo e reagrupado. Portanto, as palavras de Ezequiel podem ser interpretadas literalmente como verdadeiras. O que ele disse de fato aconteceu em Jerusalém naquele momento exclusivo da destruição causada pelos babilônicos. Ou seja, o preterista, infelizmente, ele é um grande incapaz numa leitura natural dos textos. A segunda implicação refere-se à declaração de que Gentry fez no ponto 4. O dilúvio, obviamente, foi das maiores proporções que a tribulação. Isso é verdadeiro quando se trata de tribulação em geral. Entretanto, aqui estamos lidando especificamente com o povo judeu e com Jerusalém. O foco do dilúvio não se concentrava no povo judeu, até porque a história judaica ainda não tinha começado. Entende, gente? Nem o foco se concentrava em Jerusalém, porque essa cidade ainda não existia. O dilúvio dos dias de Noé destruiu o mundo de forma geral e foi o pior dilúvio que já ocorreu ou ocorrerá. Porém, a profecia de Ezequiel enfoca especificamente o povo judeu e Jerusalém, a qual não foi nem será destruída por um dilúvio. Embora Deus destrua outra vez a maior parte da humanidade, tal destruição, segundo Isaías 24, não será por meio de água, mas por meio do fogo. Assim, nenhum desses, abre aspas, problemas, fecha aspas, alegados pelo Gerdemer se constituem de alguma maneira em algum problema, ou um grande problema. Todos eles são solucionáveis se nos ativermos ao seu respectivo contexto e nos movermos cuidadosamente através de suas palavras reais para aquilo que se refere. Fecha aspas aí para o Dr. Arnold Fruchtenbaum. Essas questões não são um problema se alguém presta atenção no contexto que governa o sentido das palavras nas passagens. Está mais do que evidente que... pode falar, Calil? Levantaste a mão? Não. Antes de mais nada, eu autorizo o uso da minha imagem e da minha voz. Só queria comentar rapidinho. Impressionante, né, cara? Porque esse pessoal preterista... É por isso que eu, às
vezes falo, gente, preterista não é nem cristão, e aí alguns irmãos acham horrível. Nossa, você está falando isso só por causa de uma interpretação escatológica. Gente, olha só, o preterismo, ele é tão diabólico que quem adota essa heresia do inferno, eles dizem que o que está na Bíblia não é o que está na Bíblia. Jesus falou, mas ele mentiu, tá? Maiores, Jesus estava mentindo ali, Jesus era um doido. E eles alegam, por exemplo, que todo olho verá, mas não vai ser bem assim, tá? Não vai ser bem assim. Não é, esse negócio aí não é o que a Bíblia fala, não. Você não pode acreditar nisso aí, não, entendeu? Então, assim, gente, a pessoa chegar ao nível de distorcer o texto bíblico e de desconfiar da palavra de Deus revelada, porque ela tem uma heresia que é o xodozinho dela. E o cara está disposto a tudo, inclusive negar a palavra de Deus para defender o que ele acredita. Desculpa, esse cara não é um cristão e não dá para chamar esse cara de um salvo, sabe? A última conversa que eu tive com um preterista, eu fiz várias indagações ali acerca de como se cumpriu tudo no ano 70. Ele disse que não sabia, ele não sabia responder, mas que tudo aconteceu no ano 70. E ainda disse que Jesus Cristo seria impossível fisicamente Jesus, na sua segunda vinda, aparecer para todos do planeta Terra, como diz o texto, e todo o olho o verá. Ou seja, para o preterista, Jesus Cristo, quando ele vir, é impossível que todo o planeta Terra o veja. Tá? Então, existe algo impossível para Deus. Existe esse impossível de que todo o olho verá quando Cristo retornar na sua segunda vinda para esse intérprete preterista. É esse tipo de gente aí que, infelizmente, é tido como teólogo aí na internet. Pode falar, Igor. Não, os argumentos deles são mais históricos e filosóficos do que tu vê eles interpretando a Bíblia. É surreal, assim. Tu para pra falar com um, tu vai ver, tu vai se espantar, vai falar, ué, o cara não leva a Bíblia como regra de fé e prática, não? Ele leva o que? A filosofia, os teólogos, a história, mas não leva a Bíblia. É simplesmente isso. Teve um preterista que disse que a gente não podia interpretar a Bíblia e olhar os cumprimentos ao longo da história das profecias bíblicas, porque a história não pode ser nada. Tá? A história ela não serve de nada o que acontece no mundo. Por exemplo, se a Bíblia prediz que Cristo veio e historicamente tem como comprovar que Cristo veio, essa comprovação histórica não vale de nada. Foi isso que o intérprete preterista falou. Voltando à leitura aqui, essas questões não são problema para alguém que interpreta, para alguém que presta atenção no contexto que governa o sentido das palavras nessas passagens. Está mais do que evidente de que o texto admite um sentido normal e claro. Sustentar uma interpretação de cumprimento no primeiro século, deixa eu só permitir aqui, é inaceitável. Os intérpretes preteristas precisam recorrer ao sofisma para dizerem a razão pela qual o texto não significa aquilo que na sua normalidade ele diz, a fim de que eles possam sugerir um significado que favoreça o seu ponto de vista. É interessante constatar que eles tendem a usar desse expediente apenas com determinadas passagens bíblicas que não parecem apoiar a sua tese, porém interpretam na sua normalidade e clareza versículos que favorecem as suas concepções. Até mesmo quando há figuras de linguagem embutidas no texto, tá, gente? A grande tribulação ainda não ocorreu. Entretanto, o mundo se prepara nos dias atuais para aquele tempo futuro. Ele cita 2 Tessalonicenses 6, versículo 7. O livro de Daniel. Mateus 24, 21, Cristo faz referência a uma época ainda futura, que seria o pior momento da história deste mundo para o povo judeu. Apesar disso, ele livrará desse momento terrível aqueles que vierem a crer nele como Messias, Mateus 24, 31. Essas coisas devem se cumprir para que Deus, na concretização de seu plano para a história, resolva o problema do bem e do mal. Como é que sabemos disso? No contexto, ou no texto, melhor dizendo, de Mateus 24, 21, Jesus faz uma citação ao texto de Daniel 12, 1.
O contexto de Daniel 12 fornece informação adicional sobre o que Jesus predisse no texto de Mateus 24, 21. Diante a revelação que lhe foi feita sobre a tribulação, a reação de Daniel é altamente previsível, como se pode ler em Daniel 12, 8. E ouvi, porém não entendi. Então eu disse, meu Senhor, qual será o fim destas coisas? Essa é uma passagem, essa é uma pergunta que com frequência vem à nossa mente sempre que lemos os acontecimentos previstos para se cumprir a tribulação. A resposta de Deus por intermédio ao anjo foi a seguinte, ele respondeu, vai Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Daniel 12, 9 e 10. O propósito de Deus com a tribulação, sobretudo com a grande tribulação, os últimos 3 anos e meio do período de 7 anos, é o de expurgar os judeus descrentes mediante acontecimentos desse período e levar à fé o remanescente eleito, abre aspas, aquele texto tão conhecido de Romanos capítulo 11, e todo virá de Sião um libertador e apartará Jacó das suas impiedades. Fala também que todo Israel será salvo. Então haverá esse período tribulacional, onde os incrédulos perecerão e os israelitas verdadeiros, os verdadeiros Israel de Deus, que são os judeus crentes no Messias, serão salvos. Voltando para a leitura aqui, nenhum crente em Cristo duvidaria que a conversão dos judeus ainda está por acontecer. Romanos capítulo 11 está aí, gente. Se a tribulação antecede e ocasiona a conversão deles, não pode haver dúvida de que ela também será reservada para um tempo ainda futuro em relação aos nossos dias. Maranata, ora vem Senhor Jesus. E encerramos aqui a exposição de hoje. Então, gente, não sei se alguém que autorizou a exposição de imagem e voz aí quer conversar alguma coisa. Nós temos, deixa eu ver aqui, nós temos 20 minutos. Dá para dar uma conversada legal aí se vocês quiserem. Pode falar, Galipo. É impressionante isso aí que o Dr. Thomas Ice citou, né? Porque eu não sei quando foi escrito esse livro. Se ele foi escrito em tempos passados, não mudou nada, né? Esse pessoal desonesto que acredita no preterismo, eles fazem exatamente isso. Quando o texto... Hein, Calil? Lembra? É 2016. 2016? A primeira edição. Né? Então não faz muito tempo. Quando o texto isolado, lembrando, isolado do contexto, mas quando o texto ele lido de uma maneira fora de contexto, dá a entender alguma coisa que eles acreditam, aí os caras, tá vendo? Olha aqui, ó. Aqui, ó, expansão do reino, olha aqui, fala aqui em Daniel, olha. Aí os caras fazem isso. Aí quando o texto, lido também isolado do seu contexto, não dá embasamento do que eles querem, aí o cara vai citar, porque o filósofo tal, e não sei o que, Flávio Joséfo, e a Bíblia, eu sou pressuposição, e vai. Caras, é assim, eu percebi, inclusive, recentemente, aí o Danner citou alguns debates com os preteristas. Cara, os caras pegam versículos, gente, do milênio, sobre o milênio de Cristo, e falam que aquilo ali prova a expansão da igreja. Cara, é um texto que você lê, quando você lê, as pessoas foram ressurretas, Jesus voltou, e ele vai instituir o reino milenar. Cadê a igreja aí? Não tem nada de igreja aí, cara. Sabe, é uma desonestidade para defender uma bobagice dessa, cara, que assim assusta a gente. Assusta. Fala, Su. Então, Daniel, é uma dúvida, na verdade. Segundo a Bíblia, até onde o pré-tribulacionista estava em nós, vamos ver. Porque o pessoal pós diz que a gente já começou na grande tribulação, né? Que a gente vai presenciar a vida do anticristo, coisa e tal. E os pré não, mas até
que momento, segundo a Bíblia, a gente vai vivenciar essa tribulação? Ou não vamos vivenciar nada dela, entendeu? Sim, sim, entendi. A gente não vai. Ó, eu vou mais longe, tá? Por conta de 2 Tessalonicenses 2:3, a interpretação que eu tenho ali de apostasia. A minha interpretação, dentro do meu pré-tribulacionismo, dentro daquilo que eu já estudei até hoje, é de que nós nem veremos, ó, preste atenção, nós nem veremos e saberemos quem será o anticristo. Portanto, o anticristo aparece antes do período tribulacional. Então a gente não vê quem é, não fica sabendo quem é o anticristo. É por isso que os pré-tribulacionistas estudiosos, não dão tanta ênfase aí sobre quem vai ser o anticristo. Sabe? A gente sabe que esse homem vai existir. A gente sabe que ele vai ser um governante, que ele vai ser um usurpador de reino e tudo mais, porque a Escritura fala disso. Mas nós nem saberemos quem ele é. Tá? Dentro da minha concepção do pré-tribulacionismo. Que dirá participar de algum período ou de algum momento da grande tribulação, tá? Então a igreja, ela será poupada. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A igreja, tá, não foi destinada para a ira, ela não precisa passar pela ira, e as palavras de Cristo é que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. 2 Tessalonicenses 2:7 diz que para que se manifeste o anticristo, algo tem que ser tirado do meio para fora. O que é isso que tem que ser tirado do meio para fora? Para que se manifeste o anticristo, aquele que detém a aparição do anticristo, que é a igreja, que não pode ser vencida pelas portas do inferno. Então a minha interpretação é essa, ok? Citei vários textos aqui para não ter, isso é da tua cabeça, não. Citei vários textos bíblicos aí para fundamentar. Fala, Carlos Henrique, só antes autoriza o uso da sua voz e da sua belíssima imagem vinda de Minas Gerais. Bom, primeiramente, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Né? E faz tempo que eu não dou uma estudada devido a questões pessoais, estudos profissionais, né? Vamos dizer assim. Uhum. Mas o que os... eu vou chamar de irmãos, né? O que esses indivíduos preteristas entendem com relação ao arrebatamento? Porque como que houve uma grande tribulação no ano 70 e nem lá... Opa, peraí, vamos lá. Estou mais próximo aqui do microfone, né? Uhum. Como que nem naquela época do ano 70 e muito menos até agora houve um arrebatamento? Como que eles entendem isso? Porque é muito ilógico do início ao fim a interpretação deles, entendeu? Sim. Cara, aí existe gamas e formas de preterismo, tá? Eu conheço preteristas que eles não acreditam na doutrina do arrebatamento, tá? A gente teve um aí muito conhecido aí, que é o R6 Spru, por exemplo. R6 Spru não acreditava no arrebatamento. Isso aí não existe, tá? Outros vão dizer que aquele agrupamento ali dentro da cidade de Jerusalém foi o arrebatamento. Outros preteristas vão dizer que isso vai se dará no futuro, na segunda vinda de Cristo literal, entendeu? Então, existem essas diferenciações aí dentro do preterismo. Depende do preterismo que tu vai... do preterista que tu vai conversar, mas é essas 3 posições aí, até onde eu li, estudei e dialoguei com alguns preteristas. Calil ou Alisson, não sei quem levantou a mão primeiro. Fui eu. Uhum. Não, eu só queria ajudar o padre aí. Então, padre, é bem pior do que você pensa, tá? Porque, assim, existem vários tipos de preterismo, né? Mas, assim, a maioria que eu conversei, pelo menos, ele alega que o arrebatamento é uma alegoria para a regeneração. Então, tipo, o que é o arrebatamento para eles? É tipo selo que você salva. É tipo uma regeneração interior no seu coração para você ter certeza que é salvo. E aí os caras, fazem aquele malabarismo para defender isso, assim, que,
E é sempre versículo fora de contexto, nunca está no contexto, é sempre isolado. Então, e outros, como o Danner falou, é que o Sproul ele era amilenista, né? Até onde eu sei. Mas muitos vão seguir a interpretação do Sproul de que não, arrebatamento não existe, essa palavra nem está na Bíblia, é falso, é mentira, é tipo isso. Você falou isso. Fala, Alisson. Só para autorizar minha voz, pode. Sim, senhor. Mas, acrescentando, o Calil falou sobre os amilenistas também. Alguns preteristas acreditam nisso também. Existe a outra teoria de que, na verdade, o arrebatamento descrito nas escrituras não é, na verdade, um arrebatamento. É a figura da grande comitiva que vai recepcionar o rei, vai recepcionar um grande comandante. Então, a igreja ela vai, sim, ser elevada aos ares, mas ela vai até a metade do céu, encontra Cristo que vem descendo, e aí eles voltam para... Então, essa visão é que Cristo como rei, ou seja, como na antiguidade vinha uma grande comitiva, que eram os representantes dessa cidade, ou seja, nós que somos os mordomos da terra como crentes, vamos recepcionar Cristo, que vai reinar sobre uma terra restaurada, que eles acreditam então que na verdade a terra ela não vai ser destruída, não vai haver novos céus e nova terra, mas esse novos céus e nova terra na verdade é uma terra restaurada, é uma terra que vai passar por uma transformação. E aí então essa visão é diferente da visão justamente dispensacionalista, pré-tribulacionista, e justamente na questão de que a igreja ela é a noiva, e a igreja sendo a noiva, logo, ela vai encontrar o seu noivo no meio do caminho, vai sair do encontro, vai sair ao encontro do seu noivo no meio do caminho. Essa era a figura que o apóstolo Paulo tinha. E aí, nisso, então, justamente a igreja, junto com o noivo, vai ir para as bodas na casa do seu pai, na casa do pai do noivo, como era de costume. Então, nessa visão do apóstolo Paulo, é que ele entendia que a igreja, então, por revelação do próprio Espírito Santo, seria arrebatada, seria retirada então da terra, não passaria pela grande tribulação, e estaria então nas bodas do Cordeiro, justamente com Deus e Jesus Cristo. Isso aí. O preterismo ele é multifacetado, tá? Ele vai, uns vão dizer que não existe arrebatamento, outros vão dizer que era o ajuntamento do ano 70 ali dos israelitas, outros vão dizer que acontecerá no futuro o arrebatamento, que é aquele bate e volta, né? Arrebatamento pós-tribulacionista, vai e já retorna de novo com Cristo, e aí depende do intérprete preterista, tá? São as posições válidas aí. Ok, gente? Pode falar, Camila. Só complementando o que o Alisson falou, é verdade, é tão verdade isso, que na interpretação do pessoal preterista, eles enfatizam o Apocalipse 21 como sendo ali, de fato, uma renovação só, tipo... E aí, por exemplo, textos onde diz que, olha, tudo que havia antes não existirá mais, eles alegorizam, porque para eles é um renovo. Por isso que muitos preteristas, inclusive, defendem, por exemplo, tá? Pessoal, veja só, é só para fins didáticos, tá? Mas vocês vão rir de qualquer jeito. Eles defendem que nós faremos sexo no céu, no paraíso. Na vida futura, na ressurreição, nós faremos sexo, eles dizem. Por quê? Porque vai ser só um renovo. Vai ser tipo uma purificação do que existe aqui. Entendeu? É uma terra 2.0. E quem tem desejos, e quem luta contra desejos homossexuais? Como é que fica? Então, aí eles falam que o cara vai... Desculpa, Caio, te interromper, mas a interpretação de muitos deles do que aquilo que existia não vai existir mais, etc., é justamente que o pecado será totalmente retirado, entendeu? Da terra. Então, a terra e os seres humanos não vão ser mais afetados pelo pecado, então não vai haver mais esses desejos. Portanto, os únicos desejos permitidos, os únicos desejos que os seres humanos vão ter, é aqueles que existiam antes da queda. Ou seja, para eles, se o casamento foi instituído antes da queda, se o multiplicar, se o sexo foi instituído antes da queda, vai continuar. É por isso que muitos deles acreditam que, inclusive, não só faremos sexo, como ainda continuaremos procriando. Isso aí. A ideia era povoar a terra, continuaremos povoando a terra. Então, tem muito preterista que acredita nisso. Sim, eles acreditam. Não, exatamente. E outra coisa... Quando você vai no grego original, tá lá, que você vai falar o novo aqui, novo,
no grego, aparece como algo que não existia, que não tem procedência anterior, tal. Aí os caras, velho, você tá usando o grego para interpretar profecia, então esse é um absurdo do pensamento dessa galera. Quando você fala, ó, tanto é verdade isso que eu estou falando do grego original, que o próprio texto diz, ó, e as coisas passadas não haverão mais. Aí o cara interpreta como não, vai ter, você casou, você vai continuar aguentando lá também. Pelo amor de Deus. Não é mais até que a morte o separe, até que a eternidade jamais separe. Fala, Su. Então, gente, um preterista, como eu falei aqui do caso de um amigo, a gente não sonda nosso coração, só quem faz isso é Deus, é claro, é o Espírito Santo, mas se ele crê que Jesus foi para a cruz, Jesus crê na obra toda da redenção, mas ele acredita que Jesus já voltou. Ele pode ser um preterista salvo ou não existe preterista salvo? Porque o critério da salvação não é esse, né? Claro, é pela graça. Mas, assim, a interpretação da Bíblia pode levar alguém, tipo, que acha que é salvo, não ser salvo? Vai depender de algumas coisas, tá? Para ferir a ortodoxia nesse sentido, tá? Se ele disser que Cristo já voltou, ele está ferindo a ortodoxia, porque dentro do protestantismo é inegociável a crença de que Jesus ainda não voltou. Jesus voltará. Se ele disser, não, Jesus já veio no ano 70, ele é um herege. Tá? É um herege, e inclusive, isso daí, dentro das escolas e das igrejas reformadas, é ponto pacífico. Tá? Então, o que alguns preteristas falam para não cair nesse tipo de heterodoxia, por assim falar? Eles vão dizer que Jesus veio em juízo no ano 70, mas falta a segunda vinda literal, onde Jesus vem à Terra. Então eles fazem, os preteristas parciais principalmente, eles fazem essa dupla aplicação, sabe? É basicamente como os dispensacionalistas clássicos fazem dessa segunda vinda em duas fases, sabe? É muito parecido no preterismo, tá? Alguns vão dizer, para se livrar desse problema aí de cair em heresia, dizer que Jesus já voltou, eles vão dizer, não, a vinda de Jesus no ano 70 foi uma vinda, vamos dizer assim, metafísica em juízo no ano 70. Não é a segunda vinda propriamente dita. Então, alguns fazem isso daí. Mas isso faz o quê? Isso faz Jesus ter duas segundas vindas. Ele veio em juízo no ano 70, mas vai vir de novo na segunda vinda dele, aí uma segunda vinda física e literal, ok? Então, se ele já diz abertamente que Jesus já veio, a palavra dele é Jesus já voltou, ele é um herege. Sem sombra de dúvidas. Aí, no caso dos que não acreditam, como eu estou dizendo, tem uns que eu nem sabia que existia, né? Depois que apareceu um, eu disse, uns que acreditam que Jesus ainda vem, mas é preterista, declarado preterista. Nesse, no caso, a salvação, vamos dizer assim. Ele não está aderindo a uma heresia de perdição nesse sentido, tá? Ele está errado, redondamente errado, tá? Está redondamente errado dizer que Jesus veio em juízo no ano 70, porque não diz uma vírgula disso em Mateus 24 ou 25, tá? Mas ele acredita na segunda vinda literal de Jesus para acontecer ainda. Então, nesse aspecto, né, ele tá errado, redondamente errado, mas não é um herege declarado. É um herege fofinho, vamos dizer assim. É um herege bonitinho, com nuvenzinhas cor-de-rosa sobre ele, arco-íris, mas é um herege. Continua sendo um herege. É um herege salvo como que pelo fogo, sabe? Chamuscadinho lá, como o apóstolo Paulo fala lá. Ok? Gente, está terminando o nosso tempo aqui. Nós temos... Finalizar aqui, chega a ser até mesmo do que os arminianos, né? Oi? Porque os arminianos, eles chegam a ser piores que os arminianos. Porque eu já fui arminiana, sem saber, mas quando eu nunca deixei de crer que Jesus ia voltar. O que eu acreditava era na perca de salvação. Então, eles chegam a ser bem piores, não é isso? Para mim, tá. Para mim, o que é errado é tudo errado, entendeu? Só que existem hereges declarados e hereges não declarados. Existem uns que podem ser salvos pela graça ainda mediante a fé, outros já estão perdidos completamente. Mas para mim, erro é erro, tá?
Eu não faço diferenciação. Para mim, arminianismo, preterismo, aliancismo, pós-tribulação, tudo farinha do mesmo saco. Tá? Não faço diferenciação nenhuma. É errado, tudo é errado. Só que Deus salva ainda mesmo, pela sua graça e pela misericórdia, mesmo os errados. E aí a gente nos céus vai dar cascudo na cabeça deles, se Deus quiser. Eu afundarei a cabeça deles, a cascudo tem uma eternidade inteira no novo céu e na nova terra para cascudear eles, vai ser fenomenal isso aí. Ok, claro que eu tô brincando aqui, né, gente? Tô fazendo figura de linguagem. Dito isso, gente, temos 3 minutos. Não sei se alguém quer falar alguma coisa mais rapidão. Eu vou... se não tiver ninguém para falar, eu vou encerrar por aqui e agradecer a presença e a audiência de todos. E na terça, às 19h30, estamos de volta nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, ok? Fechamos por aqui, então? Então tá. Gente, para encerrar, tem que ter aquele velho, né, jargão, você sabe, né? E a lista é grande, tá? Nós temos gente aí. Aliancismo, pós-tribulacionismo, preterismo, historicismo, amilenismo, pós-milenismo, continuismo, arminianismo, tudo isso é heresia e blasfêmia. Ok, gente? Se alguém quer falar mais alguma coisa.